Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana, onde vamos falar sobre direito eleitoral. O nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da subseção de Itajaí, Dr. Guilherme Campestrini. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara você já sabe também que nós temos os nossos canais disponíveis para acompanhar todas as entrevistas completas. Tem o nosso canal no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Acesse lá, é OAB Subseção Itajaí. E hoje o nosso entrevistado, como falei no início, é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da subseção, Dr. Guilherme Campestrini, que já está aqui comigo. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Luana, pelo convite. É um prazer também estar aqui. Bacana, a gente vai falar sobre a questão do direito eleitoral, que muitas vezes o direito eleitoral é lembrado somente em períodos de eleição a cada 2 anos. Mas é importante também a gente falar que o trabalho da comissão ele acontece durante todo esse tempo, né, dando suporte aos advogados que atuam nessa área, ou então também estudando a legislação que acaba mudando a cada ano. Assim a gente pode falar. Então a gente gostaria de saber como que funciona esse trabalho aqui da Comissão de Itajaí também durante esse período, né, de mandato da comissão. Bom, Luana, a comissão ela visa realmente fazer uma interlocução entre os advogados, o Poder Judiciário e entre a sociedade. Na época de eleição, os advogados que congregam a comissão, eles interagem muito para a solução de litígios que ocorrem pela eleição, eventualmente alguma intermediação junto ao juízo eleitoral, ou mesmo com a sociedade que possa trazer alguma demanda relacionada. Mas não é só nesse período, como foi mencionado, que a gente opera. Durante esse período não eleitoral, o foco é justamente trazer para os advogados algum tipo de formação e especialização na legislação eleitoral, porque ela acaba mudando anualmente praticamente, e nós temos um exemplo que esse ano ocorreu a primeira jornada de direito eleitoral, no qual foram elencados ali 66 enunciados que não modificam propriamente dito o direito eleitoral, mas que unificam de certa forma a jurisprudência. Então esses entendimentos, né, a gente precisa estar observando para poder dar o devido respaldo às demandas jurídicas que surgem na prática da advocacia eleitoral. E inclusive esse tema de você conversar, né, com os advogados sobre esses enunciados apresentados na jornada recente, esse evento aconteceu, né, de forma nacional, esse trabalho acontece, ainda bem que tem esse tempo também para ser abordado, né, esse tema nesse período agora de que a gente não está num período eleitoral, porque em 2022 a gente entra novamente em um período eleitoral, né, doutor? Isso, esse período ele é muito frutificante assim, para os membros, no sentido de interagir, que diversas agremiações, advogados que pertencem a várias siglas ou que representam várias siglas, estão ali em contato interagindo. Quando chega no momento eleitoral, há uma certa facilitação até para evitar a judicialização de diversas questões que possam ocorrer nas eleições. Por exemplo, uma propaganda eleitoral que seja colocada, fixada de forma irregular, ao invés de eu criar um problema ou fazer uma representação eleitoral, a gente já resolve nos bastidores e evita levar esse caso eleitoral. Então é um facilitador mesmo. Inclusive esse ano a comissão pretende fazer inclusive um evento público, um seminário que deve ocorrer no mês de setembro. A gente ainda não tem as informações para divulgar, mas em breve vão estar disponíveis. E de que forma que também a comissão acaba atuando, né? A gente tem agora a internet, por exemplo, como uma aliada também, né, para repassar essas informações, né? Esse congresso, esse evento deve ser de forma online em setembro também, né? Mas de que forma que vocês analisam essa questão de ter hoje também à disposição a internet para repassar as informações, tanto, né, para quem faz parte de partidos políticos como também para a sociedade? A internet ela é uma grande aliada, eu vejo, apesar de que há sempre alguns reveses quando a gente fala dessa democratização da voz, porque essa é a grande verdade que a internet trouxe. Então, tanto para a seara da aplicação do direito eleitoral, mas de uma forma geral de democratizar as pessoas a conhecerem os candidatos no pleito eleitoral, conhecer a próprio direito eleitoral, como ele se aplica, o interesse pela política, e acredito eu que tem aumentado muito
através da internet, né, nos últimos 10 anos. Eu vejo que a gente começou com manifestações populares de rua desde 2013 e com certeza teve a internet ela propiciou isso, que as pessoas se interagissem de uma maneira muito mais intensas do que ocorria no corpo a corpo, né? Então todas essas demandas aí com a internet foram alavancadas. Claro que a gente poderia aqui buscar o tema das fake news, por exemplo, que são bem recorrentes, mas isso, a própria capacidade humana, penso eu, já há uma certa naturalidade em desconfiar de determinados temas, né? E aí, naturalmente, isso ocorre, assim como as fake news de rua também sempre ocorreram, né? E folhetos informativos falsos de tempo de campanha, né? Com a internet não é diferente. Mas com exceção desses pequenos problemas que se tem, mas com certeza ela é uma grande aliada à internet. O doutor falou sobre a questão da importância desse interesse das pessoas pela política, né? A gente viu ou vê em alguns determinados momentos muitas pessoas que não querem falar sobre política, não gostam do tema, mas na sua visão é importante que toda a comunidade, toda a sociedade se interesse, tenha interesse pela política, e por que é importante ter esse interesse? Sem dúvida, Luana, é muito importante falar de política porque trata sobre as coisas públicas, né? Se a gente for pegar um pouquinho, falar de Aristóteles, né? O que é a política em Aristóteles? Não é só administrar o bem comum, mas é trabalhar com a felicidade das pessoas. Então, é natural que a gente queira se preocupar não só conosco, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, mas também com a vida das pessoas, né, da sociedade em si. Então, através da internet, eu entendo que esse desejo foi frutificando na sociedade. E isso é uma coisa muito positiva. Claro que, às vezes, a gente tem muitos e muitos maus exemplos na política. A gente vê agora essa questão da distribuição da verba relativa à pandemia do coronavírus, né, e essa investigação que se tem Brasil afora de governadores de estado e mais vários casos de desvio de verba. Então isso faz com que muitas vezes as pessoas, e aí também, infelizmente, a internet também ajuda a desestimular sobre esse aspecto, né, porque vem à tona de uma maneira muito fácil também as problemáticas que a política envolve. Mas isso não deve, né, pelo menos meu entendimento, fazer com que as pessoas desistam da política. Pelo contrário, justamente trabalhar e observar e agir muito mais para justamente evitar que esse tipo de situação ocorra. Sim, e quando eu às vezes também falo assim, eu não quero ouvir isso, né? Às vezes até a gente fala assim, por quê? Porque realmente a gente cansa de ver tantas coisas ruins, né, na política, né? Por isso que a gente não está discutindo a política, parece que a gente está falando aí de partido político, que é diferente também, né, doutor? Exato, eu costumo dizer que tem a política e tem a politicagem, exatamente, né? Mas assim, eu entendo de uma maneira muito tranquila o desinteresse das pessoas pela política, justamente porque as pessoas estão cuidando daquilo que melhor elas têm, que é a sua casa, a sua família. Então há também uma certa nobreza, uma dignidade disso. Mas também a gente tem que ter esse olhar exterior até para evitar que coisas que possam sair do controle da sociedade, que às vezes depois acabem também refletindo internamente na questão da família. Hoje tem se falado muito, por exemplo, de uma temática de homeschooling. Só para citar um mero exemplo, né, que há uma ausência de regulamentação, né, mas que em outros países é muito comum. Então, por quê? Hoje há uma vedação velada a respeito disso, né, e que as pessoas, no fim, politicamente tentam se organizar para fim de possibilitar esse tipo de ensino, né? Então, o Estado ele está ligado, de certa forma, com a vida pessoal, familiar, de modo que a gente tem essa necessidade de se importar. E quantas coisas, né, quantas leis surgem, quantas ações surgem das demandas realmente da nossa casa, da nossa família, né? E isso também é fazer política de uma forma, isso começa às vezes no seu município, e a gente está falando aqui, às vezes olha lá no governo federal, mas
quando a gente fala de política, a gente já tem que se preocupar aqui com o município, com o Estado, né, e aí com o governo federal, né? Falar de política, a gente envolve desde pequenos atos... No seu bairro? Até, e às vezes até dentro de casa, por exemplo, a separação do lixo, né? Porque a gente vai para algum lugar, alguém vai ter que fazer alguma coisa, então uma pequena ação que às vezes eu pratico dentro de casa tem um efeito social. E da mesma forma, né, a preocupação com os problemas da rua, do bairro. Lá na minha rua, esses tempos, a gente teve um problema lá com um poste de rua. Daí nós temos um movimento lá com os moradores da rua, um abaixo-assinado para entregar lá para a Secretaria de Obras, né, para conseguir lá uma melhoria. Então, olha a importância de a gente ter esse olhar, né, para as coisas que, não só porque está na minha rua, na frente da minha casa, mas de outras pessoas que vão ali passar e tudo mais. Diálogo, né? Exato. E a política, na realidade, é essa arte de dialogar. E a democracia, justamente, que, né, uma série de pessoas divergentes se encontram em determinado ambiente, justamente para aplainar esses temas, né, e dar uma solução, por mais que desagrade outros, né? Sim. Doutor Guilherme continua aqui conosco, a gente só vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente quer falar um pouquinho mais também, doutor, sobre a questão do que a gente vai trazer, vai levar, né, dessa eleição municipal que passou para a próxima, no ano que vem, né, os ensinamentos, os desafios, né, e as demandas que podem ser melhoradas, até aprimoradas, porque a gente tem um prazo até outubro agora, né, de modificações, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, sobre esse tema. E a gente quer já agradecer novamente ao Dr. Guilherme Campestrini por estar aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos sobre o direito eleitoral. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje nós falamos com o doutor Guilherme Campestrini, que é o presidente da comissão aqui da subseção de Direito Eleitoral. E nesse bloco, então, a gente vai falar sobre a questão mais voltada para a eleição, né? A gente teve a eleição no ano passado, a eleição municipal, e ano que vem a gente tem novamente a eleição para o governo federal. Tem alguma coisa que já se mostra que deve ser diferente do que ocorreu na eleição municipal? A gente sabe que até outubro existem esses prazos de talvez mudanças ou legislação, mas já tem alguma coisa se desenhando nesse sentido? Olha, o que tem se desenhado é com relação ao voto impresso. Isso é uma demanda que já tinha surgido uma lei federal tratando sobre o tema, que o STF veio a julgar inconstitucional, especialmente com base na inaplicabilidade, pela dificuldade de se aplicar, porque teria que haver uma modificação nas urnas eletrônicas e isso acabava engessando e encarecendo o processo eleitoral. Porém, há um movimento do Congresso Nacional, que a gente chama esse movimento de backlash, que é quando o próprio poder legislativo ele encara o poder judiciário no sentido de que agora há em trâmite uma proposta de emenda à Constituição para que esse tema do voto impresso seja de fato aplicado. Então, assim, há o interesse do Congresso Nacional, né, de que isso venha à tona. Então, a gente ainda está acompanhando esses debates, essas questões. Parece que o TSE já, de certa forma, está abrindo as portas e fazendo testes com a questão do voto impresso, e eu acho que isso pode ser um avanço, né, no sentido de haver um duplo controle da questão da contagem de votos. Obviamente que tem que haver aí um sistema que de fato não viole o sigilo do voto, né, porque senão pode ocorrer aquela questão que havia antigamente de um coronel aí, né, que tenha cabresteado muitos votos, exija depois um comprovante com a votação de candidato XYZ. Então, todos esses cuidados, né, imagino que o TSE vai ter se essa condição for aprovada. E uma coisa bem interessante que na Alemanha, se eu não estou enganado, no ano de 2006, já teve uma legislação que determinou a exclusividade do voto digital. E aí lá, naquela época, a Suprema Corte Alemã votou pela inconstitucionalidade daquela lei justamente pela incapacidade de fazer a auditagem dos votos. De fato, a gente não consegue, com 100% de clareza, dizer que o voto eletrônico é seguro. É seguro
se o programa, os procedimentos foram efetuados. Porém, mesmo assim, né, no meio digital, a gente não consegue garantir que não houve alguma fraude, alguma coisa que possa haver. Então, o voto impresso daria, em tese, segurança. Então, essa é a mudança que talvez mais gravosa. Eu tenho algumas outras temáticas que correm já há muitos anos, como voto distrital, outras temáticas, mas que não vejo nenhum panorama político para serem aprovados para essas próximas eleições. Não se tem nenhum movimento também na questão de uma reforma nessa área de direito eleitoral, né, doutor? Existe uma proposta de criação de um código de processo eleitoral, porque o processo eleitoral ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Hoje as nossas eleições elas duram 45 dias. Então, por isso que os prazos eleitorais eles acabam correndo inclusive em horas na época de eleições, porque são demandas ali, situações que precisam ser resolvidas praticamente do dia para a noite, né? Mas com a vinda do novo Código de Processo Civil e algumas alterações que, apesar de robustecer o processo civil de uma maneira geral, acabam atravancando um pouco o processo eleitoral. Então a ideia é de haver uma reforma, um código próprio de processo eleitoral, para fim de dar agilidade para alguns procedimentos e especificá-los melhor, né? Mas isso também não vejo cenário para aprovação para as próximas eleições, provavelmente para um momento máximo posterior. A gente tem um período também até outubro que esses regramentos devem ser apresentados ou não? Isso, é o princípio da anterioridade. Toda legislação eleitoral, via de regra, ela precisa ser aprovada até outubro do ano anterior, já que as eleições ocorrem no outubro seguinte, né? Sob pena dessa legislação nova não ser aplicada. Então, até na última eleição, a gente teve uma surpresa, de certa forma, porque o próprio TSE, e depois a decisão veio a ser chancelada pelo STF, acabou colocando uma nova diretriz referente à cota financeira para candidaturas negras, que era algo que ninguém esperava e no meio do processo eleitoral isso ocorreu. E como isso acabou sendo chancelado pelo STF, ninguém teve a quem recorrer, né? Então a gente acabou, eu digo advogados eleitoralistas, muitas vezes acabaram ficando com dificuldade da forma como iria aplicar aquela legislação. Por isso que existe esse princípio da anterioridade. Tanto para quem vai participar das eleições saber como o processo vai ser desencadeado, mas também para quem vai operar de fato esse direito ali no âmbito da justiça, né, e recursos eventualmente que vai ser feitos e tudo mais, né, para fazer essa boa representação dos clientes, dos candidatos, enfim. Então esse princípio da anterioridade ele tem essa importância. Mas esse fato realmente foi extraordinário que ocorreu, chancelado pelo STF. E pode abrir brecha para talvez outras discussões fora desse prazo? Eventualmente, sim. É porque, na realidade, eles tiveram essa decisão como uma decisão meramente procedimental. Mas, independente de ser uma mudança procedimental, penso eu que não havia nenhuma lacuna a ser fechada naquele momento, né? Então, é uma coisa que realmente deveria, mesmo sendo procedimental, respeitar o princípio da anterioridade. Certo. Doutor, agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente tem 3 minutos e meio nesse bloco ainda, mas para falar sobre a questão dos enunciados, né? Lá no começo do programa OAB na TV a gente falou que teve essa discussão agora bem recentemente e 66 enunciados foram apresentados. A gente tem temas de diversas áreas, né? O doutor pode explicar para a gente um pouquinho então dos principais temas que foram debatidos e que com certeza durante esse ano também eles voltam a ser debatidos entre os advogados, né? Isso. Os enunciados eles são importantes no sentido de que eles congregam ali algumas divergências jurisprudenciais e que acabam auxiliando para que que haja ali um norte para determinadas questões. Mas historicamente esses enunciados eles serviram mais para questões, como a gente mencionava, procedimentais, dessa área mais interna da justiça, porém isso acabou sendo estendido inclusive para o direito material. Mas assim, dando um exemplo do que foi alterado, por exemplo, existia uma dificuldade com relação à interpretação do juízo sobre o que precisava ser apresentado a fim de comprovar o domicílio eleitoral, uma mudança de domicílio eleitoral. Então, alguns juízes exigiam, por exemplo, comprovante de residência dos últimos 3 meses ou alguma outra documentação.
E agora, por exemplo, até foi chancelado por essa nova orientação de que há essa possibilidade de múltiplos domicílios, inclusive por questão afetiva. Por exemplo, eu frequento muito a cidade de Navegantes porque eu tenho parentes lá. Então, eu posso, eventualmente, comprovar esse vínculo afetivo com a cidade, ou por algumas outras questões, por exemplo, de trabalho. Minha carteira de trabalho é assinada lá em Balneário Camboriú. Então, eu quero transferir o meu título para Balneário Camboriú porque, politicamente, para mim é interessante exercer o meu voto lá. Então, isso é possível. Então, agora, por exemplo, eu posso apresentar minha carteira de trabalho e isso servirá como prova para essa mudança de domicílio. Então, existem aí uma certa abertura, uma certa orientação referente a essa questão. Tem um outro quesito também, que aí um pouco me assusta, porque acaba trazendo um pouco de direito material, e eu digo que assusta porque eu tomo um cuidado, porque a Justiça Eleitoral ela não pode afrontar, penso eu, orientações e assim, a origem, a mens legis, como a gente chama de direito, que fundamentou a origem da legislação que é do próprio parlamento. Então, por exemplo, tem um enunciado, agora eu não me recordo o número, que fala sobre a aplicação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos para matérias de direito eleitoral. Isso, de certa forma, é importante, porque, óbvio, vai falar de direitos humanos, permeia tudo, mas dá uma brecha, e aí, a hora que eu fiz a leitura desse dispositivo, já veio em mente, imediatamente, a questão da presunção da inocência. Presunção da inocência coloca em xeque o quê? A aplicabilidade da lei da ficha limpa. E aí, então, quer dizer, é uma regra procedimental de direito eleitoral que não vem dizer que a pessoa é culpada de um crime, não vem macular o princípio da presunção de inocência, mas, pelo contrário, é uma regra que estipula que o jogo deve ser seguido dessa forma. Inclusive, o ex-presidente Lula não pôde participar das últimas eleições porque foi barrado em função da lei da ficha limpa. Então, eu acho que, às vezes, esses dispositivos que são aglutinados podem, às vezes, gerar algumas forças para combater alguns dispositivos importantes e avanços da sociedade que vejo eu que é o caso da lei da ficha limpa. Certo. Depois no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque até a ideia é de ter um evento nesse ano ainda aqui pela comissão, né, para tratar desse tema também, né, doutor, desses enunciados. Então a gente vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente retorna com mais entrevista aqui no programa OAB na TV. De volta com o programa OAB na TV. A gente finalizou o bloco, então, né, antes, falando sobre os 66 enunciados. Para os advogados que estão nos acompanhando, eles não precisam ficar preocupados também, né, doutora? A gente falou sobre vários temas desses enunciados. Neste mês, agora no próximo mês, julho, deve ocorrer uma reunião, então, da comissão para trazer mais informações sobre esses enunciados, né? Isso, perfeito. Nós vamos nos dividir entre a comissão para facilitar essa questão desses estudos acerca dos enunciados, né, justamente para que nessa oportunidade a gente possa fazer um brainstorming ali entre os membros da comissão e demais interessados que tenham interesse em participar, para trazer isso à tona e, enfim, poder aplicar de uma maneira esse direito que está aí posto, né? Então a gente tem que ter essas orientações bem visíveis para aplicá-los na prática. Certo. Doutor, só antes de a gente falar do evento, que também está previsto para o mês de setembro, vamos falar um pouquinho sobre a presença feminina na política. A gente vê um crescimento tímido, né? Hoje a gente tem aqui, de acordo com os dados do TSE, um aumento do número de vereadoras, foi de 19% na última eleição. Entre os candidatos escolhidos, 16,1% foram mulheres. Mesmo a gente estando longe do ideal, a gente vem acompanhando um avanço nessa esfera também, né? Isso, eu gosto muito de falar desse tema, Luana, porque a gente fala um pouco das políticas afirmativas. E nesse cenário, a política afirmativa ela vem para suprir algum tipo de demanda que a sociedade possa ter que precisa ser corrigido, seja por questão histórica, alguma questão social que possa existir. E de fato, o parlamento entendeu na época que isso precisava vir à tona através de uma legislação, né, para incluir as mulheres.
Eu não sei exatamente qual foi o resultado disso, né? A minha opinião é que pode ter sido uma política falha, porque a mulher, assim, sempre se resguardou mais, historicamente, por questões muito mais importantes que a política, que é a questão da casa, da família, e isso ela faz com uma dignidade extrema. E quando ela vem para a política, ela exerce com maestria, assim como tudo que faz, né, a política. Só que o que a gente percebe na aplicação dessa cota que existe, que possibilitou esse ingresso, esse aumento de mulheres na política, é que houve o surgimento de candidaturas laranja. Então, isso é uma coisa assim, bem complexa a se tratar, e eu, como já participei da política partidária, eu presenciei muitas vezes a dificuldade dos partidos em engajar as mulheres para participar da política. Então, eu talvez coloque em xeque essa questão de se procurar outras formas para que houvesse esse engrandecimento, e não meramente por uma questão de cotas, porque a cota ela acaba simplesmente limitando, né, e é uma questão procedimental, na realidade, e é assim tratado também na prática. E aí, de fato, não coloca as mulheres, de fato, na política. E lógico, assim como a política afirmativa ela existe para sarar essa ferida de um problema que possa existir, também tem um momento em que ou a ferida não sara e é assim que a sociedade quer, ou precisa realmente ser mais enérgico e se incentivar mais. Então tem que sopesar essas questões, né? Mas eu entendo que deva chegar no momento que a política afirmativa deva acabar, igual a cota da questão que nós temos no Brasil de negros. Então tem um período em que ela deve ser aplicada e depois entende-se que talvez se prorrogue, mas depois de um certo tempo tende a acabar. E eu vejo que isso deve ser natural também com a questão das cotas propriamente ditas, que não vem invalidar o princípio de que é importante que a mulher participe da política, né? Então eu vejo que isso tem que ter um cuidado aí do parlamento, uma análise sobre essas questões, a fim de fato, não causar mais problemas do que efetivamente solução. É avançar, na verdade, nesses critérios, né? Como o doutor explicou também, né? Não somente cumprir aquela cota, né? E estar ali para debates e atrair também a atenção da mulher para essa área da política, né? Exato. Há uma sugestão até que essa reserva seja feita também, sempre pensando em períodos limitados, né? Porque senão a gente fica engessando também a sociedade. Se a sociedade não tem interesse, é que nem daqui a pouco eu vou criar cotas para, sei lá, tantos outros segmentos que a gente tem na sociedade, então a gente tem que, não pode também ficar toda hora classificando a sociedade, dividindo a sociedade, né? A gente tem que entender. Então, assim, se a gente tem um público hoje de feminino, se eu não me engano, 55% da população é composta de mulher, né? Então as próprias mulheres deveriam votar em si próprias. Se elas votassem em si próprias, elas já teriam maioria nos parlamentos, né? Naturalmente, se assim fosse. Então o que acontece? A mulher muitas vezes está votando em representações masculinas. Então é uma questão que realmente a gente, de certa forma, tem que também respeitar a sociedade da forma como pensa, sem deixar, né, de fazer esses devidos incentivos. Mas a proposta que se tem é que esse percentual não seja de candidaturas, mas seja de vagas efetivas. E eu, de fato, se há o problema, se entende que é grave, então por que não faz, por exemplo, uma única eleição em que seja reserva de cadeiras efetivamente para as mulheres? Pelo menos para a gente ver, olha, botamos aqui 250 parlamentares a nível federal que são mulheres, então agora resolvemos o problema. E aí se extingue, penso eu, né, a política afirmativa, porque daí já deu condições de efetivamente acontecer essa representatividade. Não vai ser mais um problema de dar ali simplesmente uma chance de que elas tenham aquele exercício da cidadania, mas que vai efetivamente colocar elas lá no poder. É um tema bem amplo, né, e que a gente precisaria de um programa OAB na TV todo para falar sobre isso, né? Inclusive, nesse momento no Brasil, a gente vem acompanhando uma mobilização de empreendedoras, mulheres empresárias, tratando desse tema de política realmente, né, da participação da mulher na política, e com certeza vale a gente debater esse assunto num próximo encontro, né, doutor? O nosso tempo aqui passa muito rápido. Para a gente finalizar a nossa entrevista aqui no programa,
Vamos falar então em setembro, só para a gente voltar a recapitular, em setembro há uma previsão da criação de um evento aqui da Comissão de Direito Eleitoral, trazendo profissionais, né, com palestras. A gente não tem uma agenda ainda fechada, porque a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia também, é difícil a gente conseguir organizar tudo isso, né, por conta desse momento, mas há a previsão em setembro de ocorrer um evento realmente voltado para o direito eleitoral, né? Perfeito, Luana. E aí a gente vai selecionar, provavelmente serão 2 palestrantes, vai ser num dia à noite. A ideia, a depender dessa questão da pandemia, é fazer das 2 formas, presencial e virtual. Né? Presencial provavelmente uma presença bem limitada, a depender do que os decretos aí permitirem, e também com link de acesso virtual. Perfeito. E esse ano também a gente tem eleição da OAB, né? A Comissão do Direito Eleitoral também quer ter um trabalho junto à eleição aqui da subseção, né? Nós teremos um papel importante, né, até a pedido dessa própria diretoria, justamente de se aproximar desse momento eleitoral para dar orientações e para conduzir algumas situações, como por exemplo o debate. Se houver algum tipo de disputa de chapas, então nós vamos propor de fazer um debate ou entrevistas, justamente para facilitar nessa questão de que os candidatos sejam bem melhores conhecidos, né, pelos seus eleitores. Então nós, a Comissão de Direito Eleitoral, vamos atuar nesse segmento e para garantir também a lisura do procedimento eleitoral como um todo. Perfeito. Doutor, se tiver algum advogado com interesse em fazer parte da Comissão de Direito Eleitoral, deve fazer como? Pode fazer contato com algum dos membros da comissão ou na sede da entidade COAB, né? No nosso site também tem o link que qualquer advogado pode se inscrever, inclusive, salvo melhor juízo, também é aberto para acadêmicos de direito que podem participar se tiverem interesse. Perfeito. Uma vez por mês acontecem as reuniões? Como nós não estamos em época de campanha eleitoral, nós estamos fazendo bimestralmente as reuniões. Perfeito. Doutor Guilherme, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa OAB na TV e esperamos em breve voltar então a falar sobre esse tema que ainda é pouco conhecido, né? Por mais que a gente fale do direito eleitoral, ainda é muito superficial, né? A cada 2 anos é que a gente volta a falar dele, vê a importância dele e quando ele deveria estar em pauta, deveria estar no colégio, deveria estar em pauta toda semana. Né? E tem muitas demandas de direito eleitoral que não são conhecidas por profissionais do direito, então também é um segmento a ser explorado. Mas o prazer é meu e fico à disposição. Obrigada. O programa OAB na TV, então, de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que você pode acompanhar todas as nossas entrevistas no nosso canal do YouTube, que é o OAB Subseção Itajaí, nosso Facebook e também no nosso Instagram. Toda terça e quinta, às 10 horas da noite, aqui na TV Câmara, você também acompanha as entrevistas do programa OAB na TV. Até a próxima semana.